Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão em outras nações, ministros, igrejas, congregações, irmãos em diferentes lugares. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, há alguns documentários muito importantes e também alguns anúncios. É bom que o reverendo José Benjamin Pérez os passe para que todos os vejamos. E também leia alguns anúncios para todos os ministros de todos os países. Vamos deixar o reverendo José Benjamin Pérez por algum momento para que lhes faça estes anúncios e também passe os vídeos, porque nós queremos saber como vão os trabalhos na obra do Senhor. Com vocês, José Benjamin Pérez, para nos passar esses documentários depois de vermos estes documentários, para estarmos a par de tudo que está sucedendo, de todo o trabalho que está sendo realizado, agora vamos ler no capítulo 14 de São Mateus, do versículo 13 ao 21, onde nos diz: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. E o povo, sabendo-o, o seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, os deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram
pedazos, 12 cestas llenas. Dos pedaços que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. Jesus, entre a multidão, queiram assentar-se, tenham a bondade. Muitos desejariam novamente terem a Jesus sobre a terra, naquele corpo de carne, no qual ele ministrou por 3 anos e meio, desde a idade dos 30 aos 33 anos. Mas esse corpo já foi ressuscitado, glorificado e imortal, e está assentado no trono de Deus. Está à direita de Deus, ou seja, está no trono de Deus com todo o poder de tudo que foi criado e sobre tudo o que foi criado. Gostaríamos de ver a Jesus como naqueles dias. Por exemplo, partindo o pão e os peixes e alimentando a multidão. Foi um grande milagre de multiplicação da criação de algo que já havia sido criado. Os peixes e o trigo que as plantações produziam, ou do que quer que fossem aqueles pães, os quais foram feitos para alimentar as pessoas. Ali foi uma multiplicação do que já estava criado. E como fez isso? Deus estava nele em toda a sua plenitude. Nele estava o anjo do pacto, que é o Espírito Santo. E, consequentemente, Jesus dizia: quem me viu a mim, viu o Pai. E dizia: as palavras que eu vos falo, não as falo de mim mesmo. Como ouço ao Pai falar, assim eu falo. E como vejo o Pai fazer, é como eu faço. Meu Pai atua e eu atuo. Portanto, tudo o que Jesus fazia, primeiro estava vendo-o em visão. Ele estava vendo o Pai fazer isso. Depois, Jesus também o fazia. Ou seja, que Deus lhe mostrava. O que ia fazer. Logo, Deus, através de Jesus, desse véu de carne, realizava esse trabalho. Por isso, as obras que Jesus fazia, não as fazia por si mesmo. O Pai que morava nele era quem fazia essas obras.
de San Juan, Por isso, no capítulo 3 de São le João, dice, quando Nicodemos visitou a Jesus, y vamos a leer ele disse para Jesus, e vamos ver isso, capítulo 3, verso 1. São João capítulo 3, do versículo 1 em diante. Havia um homem de E los havia entre os fariseos que fariseus se um homem chamava chamado Nicodemos, um principal príncipe dos entre judeus. os judeus. Este vino a Jesús Este de foi noche ter y le com dijo, Jesus de noite e Rabi, disse-lhe, Rabi, sabemos que has venido bem sabemos que és de mestre Dios, vindo de Deus, maestro, porque nadie puede hacer estas porque señales ninguém que tú haces pode si no fazer fuera estes Dios sinais con que él. tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemo reconocía Nicodemos que reconhecia Dios estaba con Jesús. que Deus estava com Jesus. Y eso se explica que las obras que él hace, Jesus o hacía, explicou que as obras no que ele las hacía de fazia sí mismo, não as fazia por sino si que el mesmo, Padre que moraba en él mas o Pai que morava nele hacía las fazia obras. as obras. O sea que era Quer Dios dizer, obrando que era Deus por medio de atuando por Jesús. intermédio de Jesus. Es que el velo de carne É de porque o Jesús véu de carne de Jesus es la semejanza é a física semelhança física de Deus. y el ángel del pacto, E o anjo do que pacto, es el Espíritu Santo, que é o Espírito pues Santo, un espíritu es un pois um cuerpo espírito é um corpo de otra dimensión. de outra dimensão. Es la imagen de Dios. É a imagem de Deus. En palabras más claras, Em palavras mais claras, Cristo en su cuerpo de carne Cristo no seu corpo de carne es la semejanza física de Dios. é a semelhança el física de cuerpo Deus, físico de Dios. o corpo físico de Y Deus. Cristo en su cuerpo E angelical Cristo no seu corpo angelical la imagen de Dios. é a imagem de Deus, O sea, el ou cuerpo seja, angelical de Dios, o corpo el angelical de cuerpo Deus, teofánico o corpo de Dios. teofânico de Deus. Por esa causa, Por esta razão, cuando le apareció quando a Moisés, o anjo do pacto apareceu para Moisés, le dice, yo soy el ele lhe Dios disse, eu sou de tu padre, o Deus do teu pai, ou seja, Deus de y el Amirão, Dios de Abraham, Deus de Isaac Abraão, de Isaac y e de Jacó. Capítulo 3. Isso está no capítulo 3 do livro do Êxodo. ¿Cómo podía ser el ángel E como o anjo el Dios de podia Abraham, de ser Isaac y de o Jacob? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Porque é porque ese es el cuerpo teofánico, esse cuerpo é o angelical de corpo Dios, teofânico, o corpo angelical de Deus, de Dios. a imagem de Deus. Y Dios E Deus estaba en ese cuerpo. estava nesse corpo falando com Moisés. Por eso es que dice É por isso que, también no capítulo en el capítulo 32 do verso 24 Gênesis, a partir do versículo 24 em del diante, Génesis, até en o el versículo encuentro que Jacob 32, tuvo con el ángel no encontro que de Dios, Jacó el ángel del pacto, teve com o anjo de Deus, com o anjo do pacto, se agarró del ángel Jacó se agarrou do anjo durante toda a noite, porque quería, deseaba la bendición de Dios. e que não tenía que ser soltava, hablada a través porque del ele ángel, desejava a bênção de que es el Deus, cuerpo que angelical tinha de de ser Dios, falada a través por del cual intermédio Dios do anjo, hablaría o qual é o corpo essa angelical de bendição Deus, através de quem Deus falaria essa al cual le bênção había para aparecido Jacó. en otras ocasiones, O mesmo que tinha aparecido em outras en el capítulo ocasiões, 28 de como também no Génesis, capítulo 28 do versos 11 Gênesis, al 29, do versículo 11 ao 29, el capítulo 32 también, bem y el como capítulo 35 del no Génesis, capítulo 35 do Gênesis, donde le había también aparecido. onde também tinha aparecido. En el capítulo 32, E aqui aparece, no capítulo antes de 32, aparecer en el capítulo 35, le aparece en el capítulo 32, antes de aparecer no capítulo aparece en el 35, cuerpo, su
lhe apareceu no seu corpo angelical. Por isso é que é chamado el ángel del pacto. o anjo do pacto. Dios hace siempre Deus cada pacto sempre faz a o través pacto de su imagen, su através cuerpo da sua angelical. imagem, do seu corpo angelical. Jacob no soltaba al Jacó ángel não soltava o anjo, e o anjo lhe disse: solte-me, porque raya el alba. porque já raia o dia. Ou seja, Jacob le dice, ele "No tinha te de ir. soltaré Jacó lhe disse: não te si no me soltarei bendices, até o si no me- me no te soltaré abençoares. si no me bendices, o Não te hasta que soltarei me bendigas". se não me abençoares, ou até que me abençoes. Es tu nombre. O anjo lhe perguntou: qual é o teu Jacob nome? le dice, Jacó respondeu: Jacó. Jacob. Y el ángel le dice, Então o "No anjo se lhe dirá disse: más tu nombre Jacob, não se dirá mais teu nome Jacó, mas porque has luchado Israel, con Dios y con los hombres, porque o con los hombres y con Dios, tendes lutado com os homens e com Deus e tendes vencido. fuera lucha con Quer los fosse hombres o luta fuera com os lucha con homens Dios, ou luta com Deus, era un Jacó vencedor. era um vencedor. Así venció Assim venceu o anjo. dice en Oseas, E em Oséias, no capítulo 12, que nos diz Jacob que Jacó lloró chorou. capítulo 12, Capítulo 12, verso 4 en adelante dice, do versículo venció 4 em diante, disse: al ángel lutou com o anjo e prevaleceu, y chorou, le rogó. lhe suplicou. En Betel le halló Em Betel o achou, y allí e ali habló con nosotros. falou conosco. Ahora vean, Então observem Jacob quiere saber que el Jacó nombre de queria este ángel, saber o nome desse anjo, pero le dice, "¿Por qué mas ele lhe preguntas disse: por mi nombre?". por que perguntas pelo meu nome? ¿Por qué preguntas? Por que perguntas? Toda persona que se ha encontrado con el Toda ángel del pessoa que se pacto encontrou com o anjo do pacto quiere saber quis saber cuál es el nombre qual era o nome del ángel del pacto. do anjo do pacto. Encontramos Aqui podemos ver que Jacob luego soltó al ángel que depois Jacó soltou y o luego anjo colocó por nombre Peniel al lugar e em seguida colocou donde se había encontrado o con el nome ángel. de Peniel naquele lugar onde havia encontrado com o anjo. El rostro de Peniel Dios, significa o rosto de Deus, porque vio a Dios porque ele viu Deus cara a cara. cara a cara, Dice como ele disse el verso 30 aqui no del versículo capítulo 30 32 del do Génesis, capítulo y 32 llamó do Jacob el nombre de Gênesis. aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios E chamou cara a cara. Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Dice que tenho vio a visto Dios Deus face a cara a cara. face e a minha alma foi salva. Lo vio cara a cara en su cuerpo angelical. Diz que viu Deus cara a cara. O viu cara a cara no seu corpo angelical chamado o anjo do pacto ou anjo do Senhor. También Manoa E Manoá também, en Jueces no capítulo 13 do livro de Juízes, capítulo 13, junto a su esposa, ele junto com a sua esposa, la señora Manoa, a senhora Manoá, tuvieron un encuentro con el ángel tiveram del um pacto encontro com o anjo do pacto y no sabían e não sabiam que ese era el ángel de Dios, que esse era o anjo de Deus, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el cual estaba diciendo o a qual Manoa esteve dizendo para Manoá e a sua esposa
que teriam um filho, el cual pues Dios se lo iba a dar. o qual Deus lhes daria. Este vendría a ser E este seria Sansón. Sansão. Y le dijo cómo tenían que E criar lhes al disse niño como tinham de criar o filho que teriam. iban a tener. Luego él le dice que se esperara. Le pergunta por el nome. Depois lhe perguntou pelo nome. Vejam, aqui no capítulo 13 do livro de Juízes, a partir do versículo 15 em diante, disse: Então Manoá disse ao anjo do Senhor. Manoá não sabia que esse era o anjo do Senhor. E lhe disse: Ora, deixa que te detenhamos e lhe preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque Manoá não sabia que esse era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Vejam que Manoá disse que estavam vendo Deus. É porque Deus estava com a sua veste angelical, chamada o anjo do pacto, que é um corpo parecido com o nosso, mas que é da dimensão dos anjos, é da sexta dimensão. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor quisesse nos matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir das coisas neste tempo. Ou seja, anunciado que teriam um filho. Em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, disse: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos.
Aqui nos fala nesta passagem do precursor da primeira vinda de Cristo, que foi João Batista, filho de um sacerdote. E depois, quem é que viria? Viria aquele para quem estaria preparando o caminho. O Senhor viria. E o anjo do pacto, ou seja, Deus o Pai e o anjo do pacto, ou seja, o corpo angelical de Deus. Deus viria com seu corpo angelical. E como viria e a quem ele viria? Ele viria no seu corpo angelical, dentro de um corpo de carne que ele criou para si mesmo, no ventre da Virgem Maria. E esse seria Emanuel, Deus conosco, conforme a promessa do capítulo 7 de Isaías, no versículo 14. Porque eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Deus visitando o seu povo Israel num corpo de carne humana, como um parente redentor do ser humano, com o propósito de realizar a obra da redenção, com o propósito de realizar a obra da redenção para redimir o seu povo, realizar a obra da redenção de todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, que a vinda do Messias seria a vinda de Deus dentro de um corpo de carne chamado Jesus. Por isso é que Jesus podia dizer: eu e o Pai somos um. E também podia dizer, como em São João no capítulo 8, nos versículos 56 ao 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, o viu e se alegrou. Então os judeus lhe disseram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, que antes de Abraão, Cristo disse: antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, antes de Noé, antes de Matusalém, antes de Enoque, antes de Sete, antes de Abel, antes de Adão também. Porque ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E criou todas as coisas, ou seja, Deus, dentro desse corpo angelical, falou a existência toda a criação. É por isso que a Escritura nos diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 em diante: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o universo.
el heredero de toda la creación O herdeiro de toda a es criação Cristo. é Cristo. Y por medio de él, Por meio Cristo, dele, el ángel del pacto, de Cristo, o anjo do pacto, que hizo el universo, foi que fez o universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o qual, sendo o y el resplendor da resplandor sua de su glória. Cristo en su cuerpo Quem angelical, é o resplendor da sua glória? Cristo no seu corpo angelical. y la imagen misma de su sustancia, la imagen de E a Dios, expressa imagem da sua pessoa. la imagen visible de Dios, pero en otra dimensión. A imagem de Deus, a imagem visível de Deus, porém em outra dimensão. Es Cristo. A Y imagem la angelical imagen de misma Deus de é su Cristo. sustancia, E a y que expressa sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. imagem da Sustenta todas sua las cosas con pessoa la palabra e sustentando todas as coisas pela palavra do Recuerda seu que él dijo, poder. todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Recordem o que ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. De nuestros pecados por medio de sí mismo. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos Y con pecados, su sangre nos limpió de todo pecado. Se sentó o a qual diestra realizou de na cruz do majestad, Calvário e com seu sangue nos limpou de todo pecado. se ha sentado en el cielo, en el trono, E assentou-se à destra da majestade nas alturas. y ahora Assentou-se no céu, no trono de Deus. E assim podemos entender com mais facilidade cuando hablaba Cristo, quando que Cristo él y el falava Padre eran uno. que ele e o Pai Puedo eram entender por qué él podía decir también que él era antes que Abraham. E podemos entender porque ele também podia dizer que ele era antes El ángel del pacto de Abraão, porque ele é o anjo do pacto. era, es Ele era y será ele siempre é el ángel del pacto, e sempre será o anjo do la pacto, imagen del Dios viviente, a el imagem do cuerpo Deus angelical de vivente, Dios. o corpo angelical de Deus. Y su cuerpo de carne ya está glorificado y es por consiguiente la semejanza física de Dios. E o seu corpo de carne já está glorificado e, consequentemente, ¿Ha visto el é a Padre? semelhança física de Dice Deus. Cristo Aquele que viu a mim, viu en o San Pai. Juan, capítulo 14, Assim Cristo disse no capítulo 14 de São João, desde o versículo 6 em diante. Ahora vean cómo todas esas personas del Antiguo Testamento, o sea, desde el Génesis, E vejam como todas essas pessoas do Antigo Testamento, ou seja, desde o Gênesis até Malaquias, diziam ter visto a Deus. y sí, vieron a Dios vestido E elas, cuerpo angelical, sim, viram Deus vestido de um corpo angelical chamado o anjo do pacto, angelical. que é Cristo no seu corpo angelical. Podía aparecer en Ele forma de podia luz, aparecer na forma de luz, una columna de numa fuego, coluna de fogo, o podía aparecer en la podia aparecer na forma de un ángel, de un de um anjo, hombre, de um homem de outra dimensão. pero ver a Dios, Porém, el Padre, ver Deus, o Pai, dice San Juan capítulo, no verso capítulo 1 de 18, São João, versículo 18, a nos diz: Dios nadie jamais alguém viu a Deus. parece que contradice Parece que lo que dijo contradiz Jacob y lo que dijo Manoah, o que Jacó e Manoá disseram, pero no hay ninguna mas contradicción. não há contradição alguma. Es que los que vieron É porque as pessoas que viram Deus, a Dios
tais como Abraão, Jacó, Manoá, outras pessoas, outros profetas. O que eles viram foi o corpo angelical de Deus, onde Deus estava lhes falando, e de onde Deus se manifestava e falava aos profetas. Por isso a Escritura diz que a lei foi dada por comissão de anjos. Deus estava ali, no seu corpo angelical, e uma multidão de anjos também lhe acompanhavam. Isso encontramos em vários lugares da Escritura. Como no capítulo 33 de Deuteronômio, versículo 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor, ou seja, o Eterno, o Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Assim vejam bem. Como veio com milhares de anjos. E continuando aqui, São João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Filho de Deus, Cristo no seu corpo angelical, o anjo do pacto, o Espírito Santo, através do anjo do pacto, o Espírito Santo é como Deus se deu a conhecer. É o anjo do pacto, o que revelou a Deus através da história da raça humana. Assim podemos ver a Jesucristo diciendo que el Padre estaba donde en él. Em seu ministério terreno, a Jesus Cristo dizendo que o Pai, onde estava? Nele. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. E Cristo se foi, mas antes de ir, no capítulo 28 de São Mateus, ele disse no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Ele disse que estará com os seus crentes, com os crentes nele, que formariam a sua igreja. E, consequentemente, ele estaria com todos eles em todos os dias, até o fim do mundo. No capítulo 18 de São Mateus, capítulo 18, temos el verso 20, donde nos dice que nós temos aqui no versículo 20 que nos diz: verso 20, porque donde están dos o tres reunidos, congregados em meu nome, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E como estaria Cristo em meio dos creyentes em ele? E como Cristo estaria entre os crentes nele? Em Espírito Santo, Que es el ángel del pacto, que é o anjo do pacto, el cual que veio viene llamando y juntando a todos chamando e los ajuntando a todos os seus escolhidos, de etapa en etapa, de etapa de em su etapa iglesia, da sua igreja, formada por los creyentes en que él, está formada pelos crentes nele, comenzando en Israel, começando lá em Israel, continuando en Asia Menor, continuando na Ásia Menor, passando pela Europa, diferentes países de em Europa, diferentes países da Europa, pasando a Norteamérica, logo passando para a América do y Norte, pasando a nosotros, e dali passando a nós também, passando al continente ao americano. continente americano. En Espíritu Santo, Ele, em Espírito ese Santo, estaría en medio de su iglesia, estaria entre a sua igreja e, consequentemente, estaría hablando por medio de ele instrumentos que él tendría, estaria llamados mensajeros falando para la iglesia por intermédio suya, o sea, del Señor dos Cristo, instrumentos que ele y teria, por consiguiente estaría que são chamados mensageiros para a sua igreja, entre ou la seja, multitud, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. estaría en su iglesia y con Portanto, su iglesia, Jesus estaria entre a multidão, estaria na sua igreja e com a sua igreja, e daí se revelaria por eso ao Cristo mundo. les dijo, Por isso Cristo lhes disse: vosotros vós sois la luz del mundo, luz do mundo. lo que Cristo es, también lo O son que Cristo é, los creyentes, os en crentes Cristo nele también lo es su iglesia. também são. E assim também é a sua igreja. Por lo tanto, De modo que, así como deseamos como nós ver a Jesús desejamos ver a nuevamente Jesus como estuvo novamente, allá entre la como multitud, ele esteve lá no meio da partiendo multidão, el pan y partindo los o peces, pão, partindo os para dar peixes, a para sus dá-los discípulos, aos para seus que discípulos, repartieran a la multitud, para que eles repartissem a en multidão, donde encontramos e onde podemos ver que en esa ocasión que nessa ocasião comieron todos comeram, como 5.000 e eram como que hombres, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, así es que podía pasar de modo que 10.000 personas, poderia essa multidão passar de 10.000 pessoas. y ahora E assim, durante durante as as diferentes diferentes etapas etapas da Igreja do Senhor, encontramos podemos que ver Él, que é Ele el que nos da el alimento quem nos espiritual, dá o alimento espiritual, como les dio pan como Ele deu para aquela multidão y pão pescado e peixe. a aquella multitud. Recuerden que Cristo dijo, Recordem que Cristo disse y en el San Mateo capítulo 4, no capítulo San 4, Lucas, capítulo 4, bem como no capítulo 4 de São Lucas e no capítulo 8 de Deuteronômio: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai de la boca de Dios. da boca de Deus.
Portanto, o alimento físico é tipo e figura do alimento espiritual para o espírito e para a alma. A palavra do Senhor traz vida para a alma e para o espírito. E ao longo da história do cristianismo, podemos ver Jesus Cristo entre a multidão, chamando, ajuntando seus filhos, colocando-os no seu aprisco, que é a sua igreja, e alimentando-os com o pão espiritual e peixe espiritual, a palavra de Deus, o alimento para a alma. E esse é um milagre maior do que o milagre literal dos pães e dos peixes, porque no outro dia as mesmas pessoas já tinham fome. E quando seguiram a Jesus, ele lhes disse: vocês não me buscam senão porque comeram os pães e os peixes. Vivir eternamente el pan espiritual que es Cristo, la palabra. San Juan capítulo 6. E logo disse: aquele que come deste pão viverá eternamente, do pão espiritual, que é Cristo, a palavra. Portanto, assim como desfrutaram do pão espiritual e dos peixes espirituais, naquela ocasião, aquela multidão, e depois em outra ocasião, com 4.000 pessoas, 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, vejam bem que eles estavam vendo um milagre físico, mas desde o dia de Pentecostes até hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve vendo, tenha entendido ou não, estiveram vendo um milagre espiritual. Jesus Cristo no meio da multidão, alimentando a todos os que o receberam como Salvador e alimentando-os com a palavra, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no nosso tempo também, Ele está nos alimentando com a sua palavra, alimentando a nossa alma e nos dando grandes bênçãos ao nos abrir a sua palavra, os seus mistérios prometidos para serem abertos no tempo final. No nosso tempo, os crentes em Cristo que recebem a palavra, a revelação divina para o nosso tempo, têm mais conhecimento desses temas que são abertos neste tempo do que o conhecimento que os cristãos de eras passadas tiveram. Porém, esse é o nosso alimento espiritual reservado para nós. E é nada menos que uma ceia espiritual de palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo no continente americano, que corresponde ao oeste do planeta Terra. E porquanto nós estamos no oeste para o nosso tempo, onde o sol se põe, porque já se passa para o leste, para a China, Japão e todos aqueles lugares, já é um outro dia. Porque lá o sol sai para começar o dia
enquanto que o sol está se pondo no continente americano e, consequentemente, é o tempo da tarde. E o jantar, quando você ceia ou janta? Na manhã, por volta do meio-dia ou pela tarde? Certamente pela tarde. E alguns bem avançada à tarde. Portanto, estamos ceando, jantando com o Senhor, o qual nos está dando uma ceia, um jantar espiritual, fazendo o milagre de nos dar, por sua palavra criadora, o alimento espiritual que nós necessitamos para esse tempo no qual nos correspondeu viver. Cristo está em Espírito Santo, no meio da sua igreja, em todo o tempo. Isso desde o dia de Pentecostes até hoje. E ele ainda permanece no meio da sua igreja, fazendo o milagre de nos dar o alimento espiritual para a nossa alma. Assim foi desde o dia de Pentecostes até hoje. E ainda continua nos alimentando com o alimento espiritual. Porém, agora jantando, ceando com o Senhor. Ele nos dando esse alimento espiritual, a sua palavra, correspondente a este tempo final. Pelo qual agradecemos a Cristo por essa bênção tão grande de estar conosco neste tempo final, alimentando a nossa alma com a sua palavra. Isso está fazendo com a sua igreja. E a sua igreja está composta por todos os crentes nele. Cristo em Espírito Santo, no seu corpo angelical chamado Anjo do Pacto, está conosco, como esteve com os crentes em Espírito Santo, lá no aposento alto, com a igreja hebraica, com a igreja composta pelos judeus, e depois esteve com a sua igreja entre os gentios, desde que nasceu no dia de Pentecostes. É Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, com a sua igreja no último dia. E nos alimentará a tal grau que nos dará o alimento espiritual que produzirá fé, para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. É Jesus Cristo com a sua igreja. E recordem que quando apareceu para São Paulo, ou Saulo de Tarso, nos capítulos 9, depois capítulo 16 e 26 do livro dos Atos, primeiramente foi a narração da sua experiência. No capítulo 16 e no capítulo 26, narra novamente com mais detalhes essa experiência. Lhe apareceu uma luz mais forte que o sol. Saulo de Tarso caiu do cavalo, o qual estava buscando os cristãos lá em Damasco para levá-los presos lá em Jerusalém. Porque ele estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Saulo de Tarso cae del caballo caiu y do de cavalo la luz e, desde aquela luz, escucha las palabras: ouviu as palavras: Saulo, 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 ¿por qué por que me persigues? tu me persegues? Dura cosa de dar cosas. Dura coisa é lutar contra os aguilhões. Saulo sabía Saulo que sabia esa era la misma que essa columna de era fuego, aquela la misma luz mesma coluna de fogo, que a le había mesma luz aparecido al que profeta tinha Moisés aparecido para o profeta en el monte Moisés Sinaí. lá no Monte Sinai. Sabe que es el Señor, Sabia que é o el Dios de Senhor, Abraham, de o Isaac y Deus de de Abraão, Jacob, de Isaac e de Jacó. y le pregunta: E lhe perguntou: Señor, Senhor, ¿quién eres? quem és? Porque Saulo, a quien estaba persiguiendo, era a los cristianos. E a quem Saulo estava E agora, perseguindo? Aos cristãos. Dios en esta luz le dice: E Deus, Saulo, nessa Saulo, luz, lhe disse: Saulo, ¿por qué me Saulo, persigues? por que me persegues? Y Dios, E desde essa desde luz, esa luz, le dice: Deus lhe disse: Yo soy Eu Jesús, sou Jesus, a quem tu persegues. Recuerden que Cristo dijo Recordem o que Cristo disse: que enviara el Espíritu que Santo. ele enviará o Espírito También Santo. dijo que el Padre enviaría el Disse Espíritu também que o Santo Pai enviaria o Espírito Santo no seu nome, en el nombre no nome de Jesus de Cristo. Jesucristo. Y Cristo, el ángel del Cristo, pacto, o el anjo do Espíritu pacto, Santo, o Espírito Santo, es é Jesucristo, Jesus su Cristo no cuerpo seu angelical, corpo angelical, no en su seu cuerpo corpo teofánico. teofânico. Por Portanto, tanto, siendo que el nombre de sendo Dios, que, conforme conforme Êxodo capítulo 23, versículos 20 ao 23, Dios lo colocó en su ángel, o sea, en su cuerpo angelical. Deus Y o luego, colocou cuando se crea su cuerpo de carne, no seu anjo, ou seja, no seu corpo angelical. Depois, quando criou para si o seu corpo de carne no ventre de Maria, e quando nasceu, o arcanjo Gabriel já lhe tinha dado o nome que teriam de colocar no filho, que nasceria através da Virgem Maria. E lhe diz que pusesse por nome Jesus. Jesus traduzido ao espanhol Yeshua, e ao grego, mas em hebreu, Yeshua. allá en Israel, en su ministerio terrenal, E lá em Israel, em seu ministério terreno, Yeshua, pois se chamava Yeshua entre os gentios, los griegos, entre os gregos, os europeus y los del continente e os do americano, continente americano e outras y otras nações naciones entre os entre los gentios, gentiles, lhe le chamam llama o le llaman de Jesus. Jesús. Em En inglês, inglés, Jesus, Jesus. y en otros E em idiomas, de outros acuerdo idiomas, conforme a a como se pronuncie essa esa tradução del nombre do nome Yeshua. Yeshua. Por isso, o Espírito Santo veio no nome de Yeshua, Jesus em português e espanhol. E por isso, o Espírito Santo, Cristo em seu corpo angelical, se identificou com o nome Jesus ou Yeshua. E Saulo estava perseguindo a Jesus Cristo, a Jesus, ao estar perseguindo os crentes em Cristo. Porque Cristo está na sua igreja, nos crentes nele, por meio do Espírito Santo, que foi dado para todos os crentes nele. Quem fizer bem ou mal a um crente em Cristo, que forme parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, está fazendo isso a Cristo e, consequentemente, está fazendo-o a Deus o Pai. Assim, tão simples. como eso. El que recibe a uno de estos pequeñitos, a un niño,
Aquele que recebe a um desses a mí me pequeninos, recibe. Y el que a mim me recebe. recibe E quem me recebe a mim, recebe a quem? Aquele que me enviou. Eso es así. Capítulo 13 de San Juan dice, Isso é verso assim. 20, de cierto os digo, Capítulo 13 de São João, versículo el que 20. recibe al que Na me verdade enviare, vos digo, me recibe a mí. que aquele que E ele recebe que aquele me que eu recebe a envie, mim, a mim me recebe recebe. E quem me ao que me recebe a enviou. mim, recebe aquele que me enviou. Es que Cristo, por medio de su Espíritu y el Espíritu É que Santo, Cristo, por meio do seu Espírito e em Espírito Santo, ele estaria em cada crente nele. y por medio de él, E de por cada meio creyente, es dele, que Cristo de cada se crente, revelaría é que al Cristo mundo. se revelaria ao mundo. Siempre tendrá Ele sempre terá instrumentos instrumentos na sua igreja, de etapa de etapa en etapa, em etapa, porque su iglesia y porque cada a creyente en sua Cristo igreja e como cada individuo crente em Cristo como indivíduo está para reflejar está a para Cristo refletir Cristo, como la luna refleja assim al como a sol. lua reflete o sol. Por eso la iglesia está representada en la luna y Cristo está representado. Por isso a igreja está representada na lua e Cristo está representado no sol. Es importante É importante que nós possamos ver, por medio de las obras, por intermédio das obras que ele disse que faria, en medio de su iglesia, no por medio de meio su da iglesia, sua igreja e por podemos meio ver a da sua igreja, Jesucristo e assim possamos ver Jesus Cristo no meio da multidão, neste tiempo final. neste tempo final. Porque o que está sucedendo desde o dia de Pentecostes até hoje é maior e mais maravilhoso do que sucedeu na multiplicação dos pães e dos peixes. Porque aquilo foi no campo físico. E o que ele esteve fazendo no meio da sua igreja desde o dia de Pentecostes até hoje é no campo espiritual. Esteve multiplicando o alimento espiritual na medida em que nos dá mais e mais palavras. E a palavra não se acaba, a qual e com a qual ele alimenta todos os crentes nele. Portanto, eu estou vendo Jesus Cristo no meio da multidão. Estou vendo Jesus Cristo entre os crentes nele e entre a humanidade, alimentando uma multidão muito grande, de etapa em etapa, de era em era, com o alimento espiritual da sua palavra. Porque não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus vem por intermédio de Cristo, do anjo do pacto, que passa à sua igreja, conforme a ordem estabelecida por Deus, através dos diferentes mensageiros que ele enviou. E assim, alimenta a sua igreja. E assim é como ouvimos Jesus Cristo nos falando diretamente em nossa alma, de era em era, de etapa em etapa, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus no meio da multidão, entre a multidão.
Recordem que não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que é a vida eterna, que permanece e que nos dá essa vida eterna. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês que estão aqui presentes e vocês que estão em outras nações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue. Você será batizado na água no seu nome, Cristo te batizará com Espírito Santo e fogo e produzirá o novo nascimento em você. Portanto, vocês podem chegar até aí na frente e estaremos orando por você. Vocês que estão em outras nações também podem chegar até aí na frente para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos vocês. E as crianças a partir dos 10 anos de idade também podem vir aos pés de Cristo. Recordem o que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Deus tem muitas pessoas no continente americano. Tem muitas pessoas em toda a América Latina, no Caribe, na América do Norte e em todas as nações. Está chamando-as neste tempo final para colocá-las em meio de sua casa, sua igreja, e alimentá-los com o alimento espiritual. No meio da sua casa, na sua igreja, e alimentá-las com o alimento espiritual da sua palavra. E assim estará ceando com Jesus Cristo no último dia, neste tempo no qual nos correspondeu viver. Zacarias nos disse no capítulo 14, no tempo da tarde haverá luz. E isto nos indica que haverá luz da palavra prometida. E isso nos indica que haverá luz da palavra prometida para este tempo final, sendo vindicada, sendo uma realidade e sendo dada como alimento espiritual aos crentes do último dia. Estamos vivendo no tempo mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo no tempo em que brevemente Cristo sairá do trono de intercessão no céu, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que está na mão direita de Deus. Cristo então estará como leão da tribo de Judá. Portanto, já não haverá mais intercessão no céu. Ya habrá terminado toda oportunidade para entrar ao corpo místico de Cristo. Já não haverá mais intercessão no céu e já terá terminado toda a oportunidade para se entrar no corpo místico de Cristo. Mas ele ainda está no trono de intercessão, no trono de Deus no céu, como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu sangue, por todos aqueles que o receberam como Salvador, por todos aqueles que já o receberam, mas que cometem algum erro, falta ou pecado.
mas que o confessam a Cristo. E Cristo lhes limpa com seu sangue e assim os mantém limpos diante de Deus, como se nunca na vida tivessem pecado. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que receberam Cristo como Salvador nos diferentes países. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas as pessoas que nesta ocasião estiveram recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino, eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda, como Cordeiro de Deus. E creio no nome, no único nome debaixo do céu dado aos homens, e creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, necessito um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo. Depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e produzas o novo nascimento em mim, eu quero nascer no Teu reino. Torne uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhastes lá na cruz do Calvário. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Com as nossas mãos levantadas para Cristo, aos céus, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes limpou de todo pecado com seu sangue e lhes recebeu no seu reino. Você me dirá: eu quero ser batizado na água o mais rápido possível. Vocês que estão nos diferentes países, que o receberam nesses momentos como Salvador, me dirão: quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo como Salvador, o receberam como Salvador, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo que disse: quem crer e for batizado será salvo. E o próprio Cristo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando a submergem nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E depois, quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. No batismo na água, no nome do Senhor, a pessoa se identifica com Cristo,
na sua morte, sepultamento e ressurreição. Aí nós temos o simbolismo, a tipologia do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados, conscientes do significado do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixo com vocês aqui o ministro José Benjamin Pérez. Em cada nação deixo ministro correspondente para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. A todos vocês que o receberam como Salvador nesses momentos, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e até no próximo domingo, com a ajuda de Deus.